tia Kelly, as crianças de 16 anos. Olha lá os marmanjos. Graças a Deus. Pastor Isaías, por favor, meu irmão, chegue aqui à frente. Nosso pastor está lá em Natal, em um congresso de pastores, também apresentando ali a NASA Livros, que ele é responsável a nível sul-americano. Esteja em oração pela vida do nosso pastor. Louvado seja Deus para a sua vida. Está faltando a gente lá para Mogi Guaçu, né? Mogi Guaçu? Nossa, Ribeirão Preto. Quase igual, quase igual. Nós vamos lá com a nossa mocidade. Nós precisamos ir lá fazer missões junto com o irmão. Tem estado ali em Ribeirão Preto, né, pregando a palavra do Senhor, filho da irmã Yolanda. Que o Senhor te use mais uma vez a trazer tudo aquilo que o Senhor já depositou na sua vida para nós hoje à noite. Vamos orar? Se coloque em pé, meu irmão, em nome de Jesus, estenda as tuas mãos para cá. Receba o pastor Isaías hoje como um porta-voz da mensagem de Deus. Vamos orar pela vida dele. Senhor, te agradecemos pela vida do teu servo, que tem dedicado a tua vida, Senhor, em pregar o teu evangelho. Te louvamos porque muitas almas têm sido arrebatadas das mãos de Satanás e seus demônios e têm sido acrescentada àquela igreja ali em Ribeirão Preto. Pedimos a Ti, Deus, que o Senhor continue usando a vida do Teu Filho naquela cidade, para que a luz do Senhor, que a glória do Senhor se manifeste cada vez mais e mais. Que os caminhos do meu irmão, Senhor, sejam como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Que o Senhor abençoe, Pai, a sua casa, a sua família, a sua esposa, o seu ministério. Como igreja do Senhor, nós queremos invocar as Tuas ricas bênçãos sobre a vida dele. E pedimos, Deus, nessa noite, que o Senhor fale conosco tudo aquilo que o Senhor precisa falar. Convém que o Senhor cresça e que Ele diminua. E que o Senhor fale, que o Senhor possa mover no nosso meio, que corações se derretam diante de Ti, diante da Tua palavra. Em nome de Jesus, com oração e com gratidão, nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Graça e paz. Podemos assentar, igreja? Amados, é motivo de muita alegria estar mais uma vez aqui cooperando com a obra do Senhor. E antes de eu ministrar aqui a palavra, eu quero dizer algo para a igreja, né, que no finalzinho de 99, Deus, o Senhor, Ele libertou a minha vida para viver uma nova história, né? Nesse louvor aí que nós adoramos, o Espírito Santo me trouxe à memória isso, que no finalzinho de 99, Deus mudou a minha história para viver uma nova vida. Igreja, eu sou muito grato a Deus, sou muito grato, é um prazer enorme estar aqui, compartilhando com a igreja a palavra de Deus, sendo aqui um instrumento vivo, né? Talvez eu não te conheço, mas deixa eu falar uma coisa, talvez há pessoas no nosso meio que talvez não creem em milagre. Mas eu quero que você volte a sua atenção para mim no nome do Senhor Jesus, porque eu sou um milagre. E aí daqui a pouco nós vamos ver por quê. Talvez você chegou aqui hoje, nessa noite, e algo na sua casa, na sua vida está destruído. Mas eu quero dizer para você que Jesus é a solução dos nossos problemas. Queridos, deixa eu contar uma coisa. Eu fui nascido e criado na igreja do Nazareno, na cidade, lá no Jardim Nova Europa. E quando, no finalzinho de 89, já era um jovem, meus 19 anos, eu comecei a olhar para o mundão de trevas, né? Nascido e criado na igreja, né? Mas com 19 anos eu comecei a olhar para o mundo de trevas e logo, irmãos, eu comecei a deixar de olhar para as coisas do Senhor e deixei que o mundo de trevas ganhasse o meu coração. A Bíblia fala para nós assim, em 1 João, capítulo 2, versículo 15.
Não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E o que aconteceu? Que nesse período, então, eu fui para o mundo de trevas, fui para as drogas, irmãos, a minha vida virou um inferno mesmo. Né? Tem algumas pessoas, muitos já não estão aqui, mas nos anos 90, assim, em 95 até 98, me adotaram aqui em oração. E eu sou muito grato a Deus pela igreja do Nazareno aqui do Ouro Verde, porque eu conheci a minha esposa através de um retiro espiritual aqui, que a igreja promoveu em 96, né? Esse 96 eu estava já com meu coração bem afastado de Deus, né? No mundo perdido mesmo. Irmãos, a situação minha, deixa eu falar para você, presta atenção, era tão terrível, que irmãos diziam que para mim não tinha mais jeito. Meu pai, o nosso saudoso irmão João, ele chegou a dizer isso para mim, que irmãos diziam que, irmão João, para Isaías não tem mais jeito. Porque, irmão, eu cheguei no fundo mesmo. No fundo do vício das drogas do mundo perdido. Né? E o que aconteceu? Nós estávamos num retiro espiritual lá em Vinhedo, no carnaval de 96. Eu me lembro que eu não queria nada com nada, eu fui lá para agradar minha mãe. Né? Mas nós estávamos ali sentados na beira da piscina, eu e um jovem que era daqui, o André, e eu vi a minha esposa, né? A minha esposa e a irmã dela andando, passeando lá naquele horário ali de intervalo nosso, do retiro ali. Eu falei, André, quem que é essa morena aí? Ele falou assim, é a Josi. Ele falou, nem chega junto que ela tem namorado. Eu falei assim, André, cara, eu sinto que eu vou casar com ela. Irmãos, eu nem queria casar, minha vida eu era bagunceiro, perdido, meu. Não queria nada sério com ninguém. Mas eu falei isso para o André, eu sinto que eu vou casar com ela. A minha esposa, a irmã Josi, ela foi uma das primeiras que foi batizada aqui. Né? E o que aconteceu, para ser bem breve, por causa do horário, em 18 de abril de 98, eu me casei aqui, para a glória de Deus. Irmãos, eu louvo a Deus. Também tem uma irmã aqui, a irmã Neuza, eu tenho um carinho especial por ela, irmãos, e quando eu falo, quando eu olho ela, eu fico emocionado, porque essa irmã, eu me lembro, irmãos, como fosse agora, em 98, recém-casado, eu morava aqui no aeroporto. Essa irmã, ela foi companheira da minha esposa em oração por mim. Eu era um cara perdido, viciado, um zero à esquerda. Tem irmãos aqui que sabem que eu não estou mentindo. Tem alguns irmãos que conhecem essa história triste da minha vida. E eu me lembro que algumas vezes essa irmã chegou em casa. Não sei se ela vai lembrar disso, irmãos. Eu estava para lá de Bagdá. Mas ela me amou. Essa irmã me amou. Ela foi uma das minhas madrinhas de casamento. E eu me lembro, minha querida, que a irmã se tornou parceira da minha esposa novinha, na época novinha, né? Há quase 20 anos atrás. E eu me lembro quantas vezes, algumas vezes ela chegou em casa e eu estava atolado nos vícios, mas ela me amou, ela me ajudou em oração, ela foi assim com a minha esposa em meu favor. Quantos outros também que me adotaram em oração. E eu digo mais uma vez para a igreja, no final de 99, Jesus me libertou para mim viver uma nova história. E hoje eu estou aqui para a glória de Deus. Deus permitiu que eu conhecesse o pastor Paulo, grande homem de Deus, que Deus o abençoe, o pastor Paulo, a família do pastor Paulo, o pastor Gustavo, os pastores. Deus abençoe essa igreja, em nome de Jesus, amém? Então, talvez você chegou aqui e tem algo na sua casa, na sua vida, que aos olhos humanos não tem mais condições. Não concorde com isso. Creia no seu milagre. Creia no seu milagre. Minha esposa não está aqui com a gente nessa noite, porque quando a gente veio para cá, ela já ficou lá em Sumaré, né? Numa casa de uma parente dela lá.
mas está abençoada em nome de Jesus. Irmãos, a hora não nos espera. Nós vamos aqui comentar alguma coisa. Talvez não vou falar nada que você já não tenha ouvido, né? Porque eu sei muito bem que a Nazareno, graças a Deus, é uma igreja alicerçada na palavra. Mas eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 15. Evangelho segundo escreveu Mateus. Deus é bom, igreja. Deus é bom. Deus é bom, né? Eu não sei o que você tem passado, o que você tem enfrentado, mas eu quero, no nome do Senhor Jesus, que mesmo que você se encontre numa situação de humilhação, declare, creia que Deus é bom. Em todo o tempo, Deus é bom. Deus é bom. Amados, aqui nós vemos aqui em Mateus capítulo 15, a história de uma mulher, né? Uma mulher cananeia. E essa mulher, ela demonstra o quê? Fé. Fé. A palavra de Deus, ela fala para você e para mim, que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós vamos ver aqui o que aconteceu na vida dessa mulher. E nós podemos tirar, meus irmãos e irmãs, vários exemplos dessa história. Mas nós vamos ver aqui nessa noite, com a graça e permissão de Deus, 4 exemplos para a nossa vida da história dessa mulher. Diz assim a palavra, Mateus capítulo 15, versículo 21. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram, manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Jesus respondeu, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse, Senhor, ajuda-me. Ele respondeu, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Disse ela, porém, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu, mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Amados, nós vemos aqui, irmãos, algo que ocorreu no ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. E saindo dali, Jesus estava ali na região ali de Cafarnaum. Jesus estava ali próximo ali do Mar da Galileia. E, de repente, Jesus resolve ir para Tiro e Sidom, para outra região, onde habitava um povo que não era judeu, e sim um povo gentil. Mas era um povo que Deus, no tempo de Deus, Deus tinha um propósito para aquele povo. Queridos, entenda uma coisa, Deus não faz acepção de pessoas. O povo ali, irmãos, onde habitava essa mulher, né, essa cananeia, até mesmo era um povo, eles vieram da linhagem de Cã,
que foi um dos filhos de Noé. E você, não sei se você sabe, mas se você ler Gênesis, capítulo 9, você vai ver que esse filho, por nome de Cã, ele foi amaldiçoado pelo pai. Ele foi amaldiçoado pelo Noé. Por quê? Diz que depois do dilúvio, Noé, então, ele planta ali uma vinha e bebe ali, no tempo ali, ele produziu o fruto daquela vinha, bebeu e se embriagou. E o que aconteceu? Está lá em Gênesis capítulo 9. O filho dele, o Cã, foi e viu o pai nu dentro da tenda. Né? O que ele fez? De ver ele cobrir o pai dele, ajudar o pai dele, né? Ele saiu o quê? Batendo a língua nos dentes. O que aconteceu? Depois que o pai dele soube, amaldiçoou. Amaldiçoou Canaã. Então, esse povo aqui, aonde Jesus foi, né? E Jesus sabe porque iria lá em Tiro e Sidom, né? Era um povo que já vinha o quê? De uma raiz de maldição. Né? Mas se você ler também o Salmo 84, que é um salmo dos filhos de Coré, você vai ver que Deus tinha já dito, no Salmo 84, que no tempo dele, ele visitaria esse povo. Ele visitaria esse povo. Então Jesus, então, ele aqui estava o quê? Na Galileia, estava ali em Carfanaum, e teve ali alguns problemas ali, algumas perseguições. Alguns religiosos da época perseguiam o ministério de Jesus. Então Jesus, então, resolveu deixar o povo ali, o povo judeu, e foi, conforme nós lemos, para Tiro e Sidom, uma outra região, onde não habitava o povo judeu, e sim um povo gentil. E quando Jesus chegou lá, nessa cidade, se nós vemos em Marcos capítulo 7, Marcos diz que Jesus entrou numa casa. Está lá em Marcos 7, versículo 24. Diz que Jesus entrou numa casa a fim do quê? De se ocultar um pouco. Mas aonde Jesus está, irmão, algo bom acontece. E o Marcos escreve que quando Jesus entrou na casa, essa mulher foi de encontro a Jesus. Mas o que nós vemos, irmãos, que quando essa mulher foi de encontro com o Senhor Jesus, né, ela agiu com a sabedoria. O que ela fez? Ela se curvou, porque era costume do povo gentil. Quando um gentil dobrava o joelho para outro, ele estava dizendo o quê? Que aquele que está de pé e o que está de joelho, o que está de pé, é superior a ele. Então, no que ela dobrou o joelho, ela estava se humilhando para o Senhor Jesus. Se ela tivesse ficado de pé, alguém ia colocar ela para fora. Se ela tivesse sentado, alguém também ia pôr ela para fora, não ia aceitar aquela intimidade. Então, ela se curvou, ela se rendeu ali, de joelhos, para adorar o Senhor Jesus. Então, nós vemos o quê? Que houve um certo impedimento da parte até mesmo dos discípulos de Jesus. Né? Disseram assim: mestre, manda essa mulher embora, ela vem atrás de nós gritando. Né? Ela vem gritando, ela vem pedindo por socorro. Mas ela foi inteligente, quando ela chegou aos pés do Senhor Jesus, ela adorou o Senhor Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você. O Senhor Jesus disse assim, que aonde estivesse 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali ele estaria. Jesus está aqui. Quando você entra dessa porta para dentro, entenda uma coisa, tem que ser lugar, irmãos, de adoração. Nós estamos aqui para adorar o Senhor Jesus. O Senhor Jesus disse para nós assim que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa mulher, a Bíblia não fala o nome dela. A Bíblia não fala o nome da filha dela. A Bíblia não traz a idade da filha dela, mas essa mulher, ela deixou para nós um exemplo de adoração. Ela deixou para a igreja um exemplo de adoração. Ela se rendeu aos pés do Senhor Jesus. E quem se rende aos pés do Senhor Jesus, algo bom acontece.
Muitas das vezes não acontece um milagre, irmãos, porque as pessoas se rendem aos pés da irmã que ora por divina revelação. Muitas das vezes o milagre não acontece porque as pessoas se rendem aos pés ao profeta, né? E nós temos que nos render, nós temos que nos curvar diante da pessoa certa. E quem é a pessoa certa para você e para mim? É Jesus Cristo. É o Senhor Jesus Cristo. Ela se rendeu, ela não se rendeu. Ela não deu ouvido para os discípulos. Ela não perdeu tempo com os discípulos, não. Ela se rendeu aos pés do Senhor Jesus. Ela não deu satisfação para os discípulos. Ela ignorou os discípulos. Ela foi até a pessoa certa. Jesus é a pessoa certa. Em Mateus capítulo 11, versículo 28, o Senhor Jesus faz um convite, dizendo assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus é maravilhoso. Jesus é maravilhoso. Então essa mulher, ela, quando o Senhor Jesus ali começou a falar com ela sobre que não seria, que ele veio, né, irmãos, para o judeu, conforme está em João capítulo 1, versículo 11, diz que Jesus veio para que eram os seus. Mas o que aconteceu? Os seus viraram as costas para ele. O povo judeu virou as costas para o Senhor Jesus. E ela permaneceu ali. E o Senhor Jesus disse: não é digno, né, não é justo pegar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela permaneceu ali, irmãos. Você vê que ela não ignorou a palavra do Senhor Jesus. E hoje a gente vê, igreja, pessoas necessitadas de um milagre. Mas como se revolta quando ouve aquilo que não gostou. Deus está me usando para falar, talvez o que eu estou falando não está servindo para você. Mas pode ter certeza que para alguém está servindo. Então nós temos que ter discernimento, nós temos que entender, irmãos, que Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz na nossa vida, na vida do nosso vizinho, na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Ela não ignorou, ela permaneceu ali na dela. Ela permaneceu ali em espírito de adoração. Mesmo ouvindo uma palavra que muitos de nós, às vezes, ouvimos uma coisinha que o pastor falou, nós saímos revoltados. Não é verdade? Quantas pessoas você conhece que abandonou a igreja, que abandonou o ministério, porque ouviu algo que não se agradou? E a verdade, meu querido e minha querida irmã, quando nós nos reunimos para ouvir Deus falar, nós não estamos aqui, irmãos, para ouvir aquilo que nós queremos, mas sim o que Deus... nós não estamos aqui para ouvir aquilo que nós queremos ouvir, mas sim o que Deus tem para nós. E ela deixou esse exemplo para nós também de humildade. Ela ouviu ali, quando Jesus falou: não é justo, não é digno de tirar o pão dos filhos para lançar para os cachorrinhos. Ela foi sábia na resposta dela, dizendo: sim, Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa. E isso aí, irmãos, chamou a atenção de Jesus. Foi por isso que o Senhor Jesus ficou admirado da fé daquela mulher. E o Senhor Jesus, ele sonda o seu coração. Pode acreditar nisso aí, irmãos. O Senhor Jesus, ele sonda o meu coração. Eu estou vendo a sua aparência, mas o Senhor está vendo o quê? O teu coração. Jeremias 29, 13 diz assim: buscar-me-ei... Jeremias 29, 13... O Senhor usou Jeremias para dizer assim, deixa eu confirmar lá, irmãos, posso errar não. Jeremias 29, 13. A gente não pode buscar o Senhor de qualquer jeito. Não. A nossa adoração não pode ser 80%, 99%. Tem que ser 100%. Olha só o que está em Jeremias 29, 13. Aleluia, glória a Deus. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o vosso coração. O Senhor quer que você se lance aí de todo o seu coração. Não pode ter, irmãos, nada atrapalhando a sua adoração. Aquela mulher ali, ela sabia qual era o propósito dela. A primeira coisa que eu aprendo aqui com essa mulher, que ela foi o quê? Determinada. Ela já saiu, quando ela soube
que Jesus estava ali em Tiro, ela então, ela foi determinada, ela queria um milagre, mesmo que ela sabia que ela não era uma judia, mas ela conhecia a história de Jesus. Foi por isso que quando ela chegou onde Jesus estava, ela gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ela sabia da história, ela reconheceu que Jesus era o Messias. Ela reconheceu a autoridade de Jesus. Então, ela, irmãos, deixou para você e para mim o que é um exemplo de determinação. Irmãos, quando nós buscamos o nosso milagre, pode ter certeza de uma coisa, que o inimigo vai se levantar para impedir. As situações vão acontecer para te parar, para me parar. Mas nós não podemos parar, irmãos. Nós temos que ser determinado. A mulher cananeia, ela estava determinada pelo que ela queria, né? Ela reconheceu a autoridade do Senhor Jesus Cristo. Ela sabia que Jesus era a solução do problema dela. Ela sabia que Jesus era a solução para ela. E Jesus é a solução para você também. Jesus é a solução para a sua casa. Em João capítulo 15, versículo 5, está escrito assim, que sem Jesus nada nós podemos fazer. Eu não sou nada sem Jesus. Você não é nada sem Jesus. O Brasil não é nada sem Jesus. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Pessoas determinadas a vencer. Aquela mulher estava determinada, irmãos, na bênção dela. Então ela aproveitou o quê? Aquela oportunidade. Você vê que os discípulos se levantaram contra, mas ela não deu ouvido para os discípulos. Ela tinha o quê? Algo com Jesus. Ela queria saber do dono da bênção. Não é verdade? Então ela não parou, não perdeu tempo não, irmãos. Pessoas determinadas a vencer sabem aproveitar bem as oportunidades. Paulo escreveu lá em Efésios capítulo 5, versículo 16. Paulo disse assim: remindo o tempo, porque os dias são maus. Sabe o que quer dizer isso? Aproveite as oportunidades. Tem oportunidade na sua vida e na minha, irmãos, que é uma vez só. E nós não podemos desperdiçar oportunidades que são nos dadas, não. Quantas são as pessoas que hoje vivem uma vida de fracasso, são uns verdadeiros fracassados, por quê? Porque rejeitam as oportunidades, remindo o tempo, porque os dias são maus. E nós estamos vivendo um tempo ruim. Nós estamos vivendo dias maus. Então nós temos o quê? Que aproveitar as oportunidades. Aproveita, meu querido, minha querida irmã, a oportunidade que Deus tem te dado. Para você ser um crente em Jesus. Para você ser sal e luz sobre a terra. Aproveita essa oportunidade que o Senhor te deu, que o Senhor tem te dado para você estar na casa do Senhor. E bênção, irmãos, ninguém aqui está precisando de balão de oxigênio, né, irmãos, para adorar a Deus. Até a minha mãe ali, está ali a irmã Yolanda, né, está com a mãozinha meia fraquinha, mas está ali batendo palma. Não escutei som nenhum, mas está ali, eu não escutei, mas o ouvido de Jeová busca longe, né, está adorando a Deus. Então adoremos ao Senhor, louvemos ao Senhor, irmãos. Vamos aproveitar essa oportunidade, vamos evangelizar, vamos fazer questão de trazer pessoas para a presença do Senhor. Eu sou fruto de oração, talvez quantos aqui também são fruto de oração também. Adota alguém em oração também. Seja determinada por alguém. Não é verdade? Talvez você tenha um parente seu que está aí nas drogas, talvez você tenha um parente seu que está aí no mundo da prostituição, do adultério, da bebida alcoólica, e precisa também que você adote essa pessoa em oração. Não diga, minha irmã, meu irmão, que para ele não tem mais jeito. Isso é uma mentira do diabo. Lógico que tem jeito sim. No finalzinho de 99, eu não acabei de dizer que Deus, que o Senhor mudou, Ele me libertou para quê? Para me ter uma nova história. E louvado seja o nosso Deus. Ela foi determinada. Impedimentos vão acontecer, situações vão surgir para nós pararmos, para nós desanimarmos. Nós estamos numa campanha de oração, num propósito de oração, irmãos.
como que o inimigo está se levantando. Como que o inimigo está se levantando. Mas eu falei para minha esposa, para os irmãos lá da nossa igreja, nós não vamos parar. Nós não vamos parar. Porque, irmãos, nós temos que acreditar que o Senhor Jesus veio para desfazer as obras do diabo. O diabo, ele é um derrotado, mas ele não se dá por vencido. Ele cai por terra, mas volta. Quando ele volta, não pode te pegar e nem me pegar bobeando, cochilando em dois pensamentos, em cima do muro, sem ter uma decisão. Se te encontra você bobeando em cima do muro, com o pé, né, dentro, o outro fora, irmãos, se torna uma presa fácil para o diabo. Mas se ele voltar e te encontrar ali firme, né, determinado, num propósito, Deus te honra. Deus te honra, Deus é maravilhoso. Deus te honra, Deus te honra. Deus honra pessoas determinadas, ainda que surjam situações. Deus honra pessoas, irmãos, que estão determinados a vencer. O primeiro exemplo que nós vemos nessa história foi exemplo de determinação. Houve um certo impedimento, ouviu alguma coisa que, ao meu entender, né, eu não gostaria de ouvir, mas ela permaneceu ali em adoração. Ela não deixou a raiz de amargura, ela não deixou a mágoa tomar conta do coração dela, não. Ela permaneceu ali na presença, adorando ao Senhor, e isso chamou a atenção do Senhor, irmãos. Ela não se revoltou com aquilo que ela ouviu. Ela não se revoltou com as palavras do Senhor Jesus. Ela foi sábia, minha querida. Até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Não é isso, irmãos? Isso foi chamando a atenção do Senhor. Né? Agir com sabedoria, irmãos, abre porta para nós. Agirmos com sabedoria, abre porta para nós. Entendeu? Agirmos com sabedoria, as portas se abrem para a gente. O segundo exemplo que essa mulher deixou para nós, irmãos, foi um exemplo de perseverança. Perseverança. Ela perseverou ali, né? Os discípulos, manda essa mulher embora. Ela vem atrás de nós gritando. Não fala quantos quilômetros, né? Quanto tempo, se foi 1 hora, se foi meia hora. Mas ela permaneceu, ela perseverou. Ela veio ali, perseverante. Né? Vamos ver o que está lá em Romanos 12, versículo 12. Né? Alegrai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. Perseverai em oração. Ela perseverou. Quantas vezes você para de orar? Por quê? E até fala assim, nossa, depois que eu comecei a orar, piorou, eu vou parar de orar. Não é verdade? Aí começa o quê? Desanimar. Vai se entregando, não persevera. Não tem jeito. Não tem jeito. Tem que perseverar. Estou certo ou estou errado, pastor? Tem que perseverar. Seja perseverante. Não é verdade? Porque, irmãos, a nossa vitória, está lá na frente. A sua vitória está lá na frente. Você sabia que primeiro a bênção, nós recebemos ela no coração, para depois em nossas mãos? A nossa vitória, meus irmãos, está lá na frente. Temos que perseverar. Temos que insistir, irmãos. Temos que ser firme. Deus abençoe. Temos que ser firme. Seja um homem perseverante. Seja uma mulher perseverante. Seja um jovem perseverante. Não para no meio do caminho porque o mal se levantou, porque situações ruins aconteceram. Muito obrigado. Não, persevera que a vitória é sua. Guarda aí no seu coração Romanos 12, 12. Quantos exemplos nós temos na Bíblia de pessoas que conquistaram vitórias grandes, por quê? Porque perseveraram. Perseveraram, irmãos. Que trabalho que eu dei, igreja. Não foi brincadeira não, irmãos. Não foi brincadeira não, o negócio foi feio. O negócio foi feio. Satanás fazia de mim peteca, é escravo mesmo. Mas minha mãe perseverou. Meu pai perseverou. Quantas lágrimas meu pai derramou nesse altar, hein? Por mim. Quantas lágrimas, né, irmã Neuza?
Quantas lágrimas foram derramadas por mim, para Deus abrir os meus olhos, para Deus me libertar. E sabe o que acontecia? Elas nunca falaram para mim isso, mas eu sei que quanto mais eles oravam, mais eu afundava. Mas perseveraram. Hoje eu tenho que fazer o mesmo. Hoje, graças a Deus, Jesus me libertou para me viver uma nova história. Então eu tenho que adotar alguém ou pessoas em oração. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que me perseverar pela minha casa, pelo meu filho. Eu tenho que perseverar pelos meus negócios. Eu tenho que perseverar na presença do Senhor. Eu não posso ser crente 6 meses e 3 anos afastado. Eu não posso, irmãos, estar firme na igreja 3 meses e 8 meses abandonado pelo mundo. Tem que perseverar, meu querido. Tem que perseverar. Nós não podemos mais olhar para trás. Quem coloca a mão no arado não pode mais olhar para trás. Persevera. O alvo nosso é lá na frente. Vem as dificuldades, vem as angústias, vem as tempestades, vem os momentos ruins, vem. Mas nós temos que perseverar. Se você vê na história, tanto na Bíblia, como em testemunhos de pessoas, você vai ver que todos alcançaram a vitória. Por quê? Porque perseveraram. Perseveraram. E o conselho do apóstolo Paulo aos romanos foi esse: persevera em oração. A única maneira que nós temos para falar com Deus é através da oração. Deus fala com a humanidade, com a igreja dele do jeito que ele quiser. Deus tem inúmeras maneiras de falar com a humanidade, com a igreja, mas você e eu só temos uma maneira de falarmos com Deus: orando. Mês passado eu vi uma frase que eu guardei no meu coração. Uma pastora estava pregando e ela disse assim, que as nossas orações faz de nós conhecidos no céu e faz de nós respeitados no inferno. Quer ser conhecido no céu? Seja um homem de oração. Paga o preço, que aí você vai ver o gostinho da vitória. Seja uma mulher de oração. As suas orações, as minhas orações faz de nós conhecido no céu e respeitado no inferno. A Bíblia traz para nós, irmãos, muitos exemplos de pessoas que perseveraram. Lembra do cego Bartimeu lá de Jericó? Está lá em Marcos capítulo 10. Quando Jesus entrou ali em Jericó, a multidão está ao redor de Jesus, né? E diz que tinha um homem ali, um cego, aleijado, né? O Bartimeu estava ali sentado à beira do caminho, mendigando, pedindo uma esmola. E ele ouviu ali o barulho. E ele começou a dizer: quem está passando por aí? Alguém disse: é Jesus, né? E ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Foi fácil. Se você ver, irmãos, você vai encontrar alguém também mandando ele que ele se calasse. Ei, fica quieto, não incomoda o mestre. Quem ia dar, irmãos, quem ia dar ouvido para um mendigo, para um cego, para um cara que está largado à beira do caminho, um zero à esquerda? E ele começou, mandaram que ele se calasse, mas ele não se calou. A Bíblia fala para você e para mim que ele gritou mais alto ainda: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E diz, irmãos, que Jesus, andando mais um pouco à frente, Jesus parou, chamou a atenção de Jesus. Ei, chama a atenção de Jesus também. Chama a atenção de Jesus. Se precisar levantar 3 horas da madrugada para orar, levanta. Levanta. Tem que fazer alguma coisa, tem que mudar alguma coisa. Não pode ficar, irmão, não pode se apostatar. Não está bom do jeito que está, não. Tem que reagir. Tem que se esforçar um pouco mais. É assim, é combate constante. Mandaram que ele se calasse, mas ele não se calou, ele não se acovardou, ele não se intimidou. Diante do obstáculo que surgiu naquele momento, a Bíblia fala para nós que ele gritou mais alto ainda: Jesus, filho de Davi,
tem misericórdia de mim. E qual foi o resultado na vida desse homem? Né? Cego e mendigo? Jesus parou, chama ele lá. Talvez quem mandou, não sei, talvez quem mandou que ele se calasse, teve que ir lá e trazer ele até Jesus. E quando ele chegou até diante de Jesus, o Senhor Jesus sabia o que ele queria. Como ele sabe o que você quer. Ele conhece as suas necessidades. Ele conhece as minhas necessidades. Só que, irmão, nós não podemos agir como tímidos. Ele quer que você fale. Ele quer que você se expresse. Se precisar gritar, pode gritar. Grita pelo seu milagre. Paga um preço pelo seu milagre. Seja determinado, seja perseverante. Então aquele rapaz chega diante de, trouxeram ele até Jesus. Aí o Senhor Jesus falou: o que tu queres que eu te faça? Senhor, que eu torno a ver. E ele recebeu 2 milagres, hein? A visão, a cura e a salvação. Porque Jesus, quando nós perseveramos, Ele nos dá muito mais do que nós pedimos. Quando nós perseveramos, Ele nos dá muito mais do que nós pedimos. É por isso que nós, igreja de Cristo, não podemos nos acovardar. Nós não podemos nos apostatar. Nós temos que perseverar, nós temos que reagir. Nós estamos vivendo, igreja, dias maus. O inimigo está se levantando contra a igreja. O inimigo está se levantando contra a santidade da igreja. E nós, igreja, que somos lavados, remidos pelo sangue de Jesus, nós não podemos nos apostatar, nos conformar. A palavra diz para você e para mim: não se conforme com esse século. Faça a sua parte, faça a diferença. Talvez você está aqui, mas seu filho está perdido, né? Mas ele está hoje, no nome do Senhor Jesus, em oração. Cobre seu filho com as suas orações. Não abra mão do seu filho, não abra mão do seu filho. Não abra mão dos seus sonhos, não abra mão do seu casamento. Não abra mão do seu esposo, não abra mão do seu esposo. Não abra mão da sua esposa, ame. Situações surgiu ao longo do tempo, não é verdade? Mas ame a sua esposa, ore pela sua esposa. A oração move as mãos de Deus. Persevera. Em nome de Jesus Cristo. O Bartimeu perseverou e alcançou a vitória. Tiago capítulo 5, versículo 11 diz que como são felizes aqueles que perseveram firme. Tiago 5, versículo 11. Como são felizes aqueles que perseveram. Seja uma pessoa perseverante. Seja uma pessoa perseverante. Seja uma pessoa perseverante na sã doutrina da palavra de Deus. Hoje nós estamos vivendo um tempo, irmãos, de engano. Verdade ou errado? Ou é mentira minha? Nós estamos vivendo um tempo de engano. Homens têm se intitulado a pastor, homens têm se intitulado a apóstolo. O engano, irmãos, está demais. Vocês não fazem ideia como que as coisas estão feias por aí, irmãos. As coisas estão feias. O diabo tem feito o papel dele, matado, destruído, roubado. E nós temos que, no nome do Senhor Jesus, perseverar na sã doutrina da palavra de Deus. Meus queridos, igreja, não importa o que o mundo fala, não importa o que o mundo oferece, o que importa para você e para mim é o que a palavra de Deus fala. Não é verdade? O que importa para a igreja que está esperando o arrebatamento é o que o Senhor fala. O que importa para nós, irmãos, é o que o Senhor fala, pronto e acabou. Seja perseverante, aleluia. Terceiro exemplo que essa mulher deixa para a igreja, deixa para nós, é um exemplo de humildade. Humildade. Ela foi humilde, ela permaneceu com humildade, irmãos. A humildade faz a diferença. Humildade. Aleluia, glória a Deus. Ela não deixou que o sentimento, ruim tomasse conta do coração dela. Ela permaneceu ali
na humildade. E quem é humilde, Deus honra. Né? O Tiago 4, versículo 10 diz assim para nós: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Muitas das vezes, sabe o que está acontecendo? Você está se humilhando para o homem. Você está se humilhando para a pessoa errada. Nós temos que nos humilhar perante o Senhor. Se humilha diante dEle. Fala tudo para Ele, se abre com Ele. Confessa, se rasga na presença dEle, que Ele quer te honrar, Ele quer te exaltar. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Deus quer te exaltar, mas precisa se humilhar diante dEle, contando tudo para Ele, confessando tudo para Ele. Provérbios 28, versículo 13 diz assim, que aquele que esconde o pecado nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Alcançará misericórdia. Aleluia, glória a Deus. Glórias a Deus. Essa mulher deixou para nós, irmãos, exemplo de humildade. Eu gosto também de uma passagem que está em Lucas 18, versículo 14, que diz assim, irmãos, que qualquer que a si mesmo se exalta, Deus abate. Irmãos, eu não sou nada, mas que eu já vi, irmãos, do ano 2000 até agora, porque em janeiro do ano 2000 nós fomos levados para Ribeirão Preto, e o Senhor tem cuidado de nós, tem feito maravilhas na minha casa, no meu ministério e igreja. O que eu tenho visto de pessoas que achou que era alguma coisa, que ficou cheio, que se exaltou, né? Que desfez do pequeno, o que eu vi, irmãos, caindo, eu sei de homens que estavam lá em cima do pedestal, mas por causa da exaltação, da soberba, né, da arrogância, eu vi perdendo o ministério, A palavra do Senhor, ela é fiel e verdadeira. Tudo que está escrito aqui se cumpre. Aquele que a si mesmo se exalta, Deus abate. Mas aquele que a si mesmo se humilha, Deus exalta. Então ela deixou aqui um exemplo de humildade. Foi por isso que o Senhor Jesus se agradou e honrou a determinação dela. Por causa do quê? Da atitude, da humildade dela. A humildade faz a diferença. A humildade, irmãos, está no coração de Deus para conosco, igreja. Deus pode te honrar, pode te exaltar, pode abrir portas grandes para você, mas nunca deixa a soberba, a arrogância tomar conta do seu coração. Em nome de Jesus. Quarto e último exemplo para encerrarmos, irmãos. O exemplo que essa mulher deixou para nós foi exemplo de fé. Fé, né? Eu acabei de dizer aqui que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas a gente não pode esquecer a parte final do versículo que está em Hebreus 11, versículo 6, que diz assim, que portanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é o galardoador, é o que dá o presente para aqueles que necessitam. Creia que Deus existe. Creia, irmãos. Pode o inferno todo se levantar contra você. Pode, irmãos, o inimigo trazer coisas de lá de trás, coisas que já caiu por terra, ressuscitar, coisas ruins. Mas continua crendo que Deus é fiel. Continua acreditando que Deus é fiel. Pode todo mundo, pode o diretor da empresa, pode um líder dizer que não tem mais jeito. Creia que enquanto você estiver com a tua vida no altar do Senhor, tem jeito. Tem jeito. Só não tem jeito, irmãos, para quem deixou o orgulho tomar conta, virou as costas para a igreja, virou as costas para Deus e preferiu amar o presente século. Aí para isso é lamentável. Mas para nós, irmãos, que mesmo tendo poucas forças, estamos aqui. Todas as vezes. Estamos aqui. Talvez tem gente que já falou, mas todo domingo você vai lá no altar. Meu querido, continua vindo no altar. Minha querida, continua vindo no altar. Eu já vi gente falar isso, mas todo domingo você tem que ir lá no altar? Vem. Vem, porque o altar é lugar de adoração.
O altar é lugar, irmãos, que você vem daqui. Você pode prestar atenção, você vem aqui na sua necessidade, ferido, machucado, mas você nunca levanta daqui do mesmo jeito que você se curvou. Você nunca sai daqui do mesmo jeito que você se curvou, porque o altar, irmãos, é o lugar que Deus se agrada. Deus quer que a sua vida e que a minha vida esteja no altar dele. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nosso Deus. Precisamos, igreja, para sermos vencedores, precisamos acreditar até o fim. Até o fim, irmãos, perseverar. Né? A vitória do vencedor está sempre lá na frente. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. O versículo 28, nós vemos Jesus dizendo, grande é a tua fé. Por quê? Mulher determinada, crente determinado, mulher perseverante, crente perseverante, mulher humilde, crente humilde, fé, crente na fé, igreja na fé, a vitória vem. A vitória vem. A vitória vem, irmãos. A vitória vem. Aleluia, glória a Deus. E para encerrar, irmãos, em Marcos 9, versículo 23, Jesus disse assim, que tudo que nós pedirmos em oração, crendo, nós receberemos. Pastor Gustavo, o senhor me dá liberdade? Eu convido a igreja para se colocar de pé. E em nome do Senhor Jesus, tudo que nós pedirmos em oração, crendo, nós receberemos. Irmãos, foi pago um alto preço. Para quê? Para nós termos uma vida de vitória. Mas surge na sua vida e na minha, irmãos, situações para nós pararmos. Não é verdade? Quantas das vezes você pensou em parar? Mas você mesmo tendo poucas forças, tem perseverado. Foi pago alto preço. Jesus pagou alto preço. Não foi para você ser um vencedor. Não. A Bíblia fala lá em Romanos 8, versículo 37, que nós somos muito mais do que vencedores. Na liberdade que o pastor Gustavo me concede, e na direção do Espírito Santo, você que sentir no seu coração de vir aqui ao altar, o altar está aberto para você. Você que tem uma situação, irmãos, que só Deus é o altar, o teu lugar. Você que tem uma situação que só Deus, é só Deus, o altar é o seu lugar. Nessa noite de domingo, nessa oportunidade tão especial que o Senhor nos concede, você que quer se reconciliar com o Senhor Jesus, vem aqui à frente. Nós somos uma família, irmãos. Não deixa nada te impedir de vir ao altar. Um dia eu estava, irmãos, no castigo de uma penitenciária, lá em Hortolândia. Aí eu falei, Senhor, se o Senhor me tirar daqui, eu vou fazer a sua obra. Condenado há 5 anos e 4 meses, no regime fechado. Sem esperança aos olhos humanos, sem esperança aos advogados, eu já estava condenado. Mas eu me lembro que eu me rendi no castigo da penitenciária na cidade de Hortolândia. E eu falei, Senhor, eu fiz aquele lugarzinho ali, sujo. Tinha naquela ocasião, tinha uns 3 bandidos lá de Carandiru, que estava ali, aqui em Hortolândia. Mas eu fiz aquele lugar ali, meu altar. Estava tão longe de Deus, mas naquele momento ali eu lembrei de Deus. E eu falei para o Senhor, me tirar desse lugar, eu vou fazer a sua obra. Irmãos, no total de 4 meses eu saí dali com o alvará de soltura. Porque Deus é Deus que honra pessoas que se lançam no altar. Você, no nome do Senhor Jesus, quer se reconciliar com o Senhor Jesus hoje, venha ao altar. O Espírito Santo te convida. Se hoje você quer aceitar o Senhor Jesus, João 1, versículo 11 diz que Jesus veio para que era os seus, no judeu, mas o judeu virou
volta para o Senhor Jesus. Mas o versículo 12 diz assim: mas todo quanto o recebeu, foi dado o direito de ser chamado filho de Deus. Você sair lá fora, as prostitutas, me perguntar para as prostitutas se elas são filhas de Deus, elas vão dizer que são filhas de Deus. Se for nas bocadas de droga, perguntar para o cara que usou droga no final de semana se é filho de Deus, ele vai falar que é. Se for nos bares, se perguntar para o beberrão lá se é filho de Deus, ele vai falar que é. Mas a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala, irmãos, que quem é filho de Deus é aquele que aceitaram o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Você quer ter seu nome escrito no livro da vida, registrado no cartório celestial? Venha ao altar. Ele cabe você aqui no altar. Hoje Jesus quer voltar com você para a tua casa. Em nome do Senhor Jesus. O Espírito Santo está nesse lugar. O Espírito Santo quer fazer de você uma pessoa determinada. Você olha ao seu redor, é só fracasso, é só falência. Mas Ele quer te fazer de você uma pessoa determinada. Mas para isso você tem que ter Jesus com você. Porque a diferença, irmão, na nossa vida é Jesus. É Jesus, irmão. O apóstolo Paulo escreveu em Filipenses 4, versículo 19: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E quem é que fortalece o homem? Quem é que fortalece a mulher? Quem é que fortalece o jovem? É Jesus Cristo. Você precisa de Jesus. Você precisa de Jesus. Você precisa se render. Você precisa se prostrar. Tem mais alguém? Tem mais alguém que quer vir ao altar? Botar tudo para Ele? O altar está aberto para você. A Bíblia nos mostrando no Velho Testamento os homens fazendo um altar até no deserto para adorar a Deus. Eu preciso encerrar, mas preciso botar o microfone no pastor Gustavo. Mas se tiver mais alguém, vem. Coração quebrantado. É esse que agrada ao Senhor. O coração humilde. Oh Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, nós te adoramos. Nós te louvamos, Senhor. Nós te louvamos por essa oportunidade, Senhor, de estarmos aqui na tua presença, ó Pai. Olha as tuas filhas, ó Deus, se lançando no altar da tua casa. Ó Pai, nós te adoramos, te louvamos, porque sabemos e cremos que aquele que vem ao Senhor de maneira nenhuma volta para trás com as mãos vazias. Eu te adoro porque eu sei que a tua igreja não está voltando hoje para casa com as mãos vazias. Eu te adoro porque, ó Deus, o teu Espírito Santo fez a obra no nosso meio nessa noite também. Ó Pai, abençoa, continua abençoando nessa igreja. Abençoa o pastor Paulo, guarda o nosso pastor, Senhor, guarda a família dele, dá saúde para o nosso pastor Paulo. Abençoa os pastores aqui da igreja. Oh Pai, esses homens que estão aqui sobre o altar, o Senhor conhece o coração do Senhor. O Senhor conhece o coração do Senhor. Esse homem que está aqui, ó Deus, no nome do Senhor Jesus, eu peço agora que toda corrente, que toda escravidão caia por terra na vida do Senhor. Esse homem, no nome de Jesus,
Querido, foi dada a oportunidade aqui hoje à noite. É a última vez. Há mais alguém hoje aqui que quer entregar a sua vida para Jesus? Eu não vou chamar você aqui à frente, mas você que quer ter o seu nome escrito no livro da vida, que após ouvir a palavra do Senhor pela fé, deseja dizer: Senhor Jesus, eu quero entregar minha vida a Ti. Aonde você está? Levanta a sua mão assim bem alto, em nome de Jesus. Há alguém que quer entregar a sua vida para Jesus? Podemos encerrar o culto, queridos? Em nome de Jesus, espalma as tuas duas mãos aos céus, curve tua cabeça, agradeça ao Senhor pela palavra. Pai, Te louvamos, porque Tu és um Deus do impossível, Tu és um Deus de milagres, Tu és um Deus de maravilhas. Ao estar com meu irmão nesse altar, Jesus, podemos tocar no milagre, ele é real, porque foi o Senhor que fez. Nessa noite, Espírito Santo de Deus, que a presença do Senhor possa vir sobre a vida da Tua igreja, trazendo paz, trazendo, Deus, o Teu refrigério, o Teu consolo, e que o amor de Deus o Pai, que a graça bendita do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a doce consolação do Senhor seja sobre a tua vida, meu irmão, agora e para todos sempre e sempre, no nome de Jesus. Que nunca falte o óleo da alegria sobre a sua cabeça e que sempre as tuas vestes sejam brancas como a alva lã. Em nome de Jesus Cristo, vai na paz do Senhor e permaneça diante do Cordeiro de Deus até o fim, em nome de Jesus. Amém, querido? Você pode dar um glória a Deus, você pode dar uma salva de palmas ao Senhor.